Capítulo 5. Choramingar. Verbo 1. Chorar insistentemente, em voz fina ou fraca, como uma criança. 2. Miar, como um gato. Se houvesse me restado alguma voz, eu com certeza teria choramingado. Do Dicionário Pessoal de Caroline Trent. Ah, Deus! Coachou Caroline, esquecendo-se de que supostamente estava muda. E há quanto tempo recuperou sua maldita voz? Exigiu saber seu sequestrador. Não faz muito tempo, na verdade. Sinceramente, Blake, disse o segundo homem, é melhor moderar seu linguajar. Há uma dama aqui presente. Dane-se, explodiu Blake. Sabe quanto tempo desperdicei com essa mulher? A verdadeira Carlota de Leão provavelmente está meio caminho da China a essa altura. Caroline engoliu em seco, nervosa. Então o nome do homem que a raptou era Blake, curto e objetivo. Ela se perguntou se seria o primeiro nome ou o sobrenome. E, continuou ele, cada vez mais furioso, como obviamente não é a mulher que afirmou ser, quem diabo é você? Eu nunca disse que era Carlota de Leão, insistiu Caroline. Oh, diabo que não. Só nunca disse que não era. Então quem é você? Caroline pensou sobre a pergunta e decidiu que sua única saída era ser absolutamente honesta. Meu nome é Caroline Trent, respondeu, os olhos encontrando os de Blake pela primeira vez naquela conversa. Oliver Prewhite é meu tutor legal. Houve um instante de profundo silêncio enquanto os dois homens a encaravam surpresos. Por fim, Blake se virou para o amigo e bradou. Por que diabo ninguém sabia que Prewhite tinha uma tutelada? O outro homem praguejou baixinho, então voltou a praguejar, bem mais alto. Como se eu soubesse, alguém vai responder por isso. Blake se virou para Caroline e exigiu saber. Se você é mesmo tutelada de Prewhite, então onde esteve nos últimos 15 dias? Eu estava vigiando a casa dia e noite, e você, mocinha, com certeza não estava por lá. Eu estava em Beth. Oliver me mandou cuidar da tia idosa dele. O nome dela é Marigold. Não me interessa o nome dela. Não achei que iria interessar, murmurou ela. Só achei que deveria dizer alguma coisa. Blake a agarrou pelo ombro e a encarou. Tem muitas coisas que você deverá dizer, senhorita Trent. Solte-a, disse um amigo de Blake em voz baixa. Não perca a cabeça. Não perca a cabeça? Esbravejou Blake, parecendo na verdade já ter perdido. Compreendo que... Pense, continuou o outro homem atentamente. Isso faz sentido. Prewhite recebeu uma grande carga por barco na semana passada. Ele a queria fora do caminho. A jovem obviamente é esperto bastante para desconfiar das atividades suspeitas que ele anda fazendo. Caroline ficou satisfeita com o elogio, mas Blake não pareceu se importar com o intelecto dela, de qualquer forma. Foi a quarta vez que Oliver me mandou visitar a tia dele, acrescentou ela, tentando ajudar. Está vendo? Indagou o amigo de Blake. Caroline lançou um sorriso hesitante na direção de Blake, torcendo para que ele aceitasse a oferta de paz que ela acabara de oferecer, mas tudo o que ele fez foi levar as mãos aos quadris com uma expressão muito irritada. Então falou, que diabos vamos fazer agora? O outro homem não tinha uma resposta e Caroline aproveitou a vantagem do silêncio momentâneo de ambos para perguntar, quem são vocês? Os dois. Os homens trocaram um olhar, como se tentando decidir se deveriam revelar a identidade deles. Então, o que chegara mais recentemente assentiu de forma quase imperceptível antes de responder. Sou James Sidwell, Marquês de Riverdale, e este é Blake Ravenscroft, o segundo filho do Visconde Durnsby. Caroline deu um sorriso irônico diante de tamanha desfile de títulos. Que elegante vocês! Meu pai era do ramo do comércio. O Marquês deixou escapar uma risada estridente antes de se virar para Blake e dizer, por que não me contou que ela era tão divertida? Blake o encarou irritado e retrucou, como eu iria saber? A mulher não falou nem duas palavras desde a noite que a capturei. Isso não é de todo verdade, protestou Caroline. Está querendo dizer que você passou esses dias fazendo discursos e que eu que fiquei surdo, retrucou Blake. Não, é claro que não. Só quis dizer que eu tenho entretido bastante. O Marquês levou a mão à boca, ao que parecia para abafar uma risada. Caroline gemeu. Outra em uma longa lista de frases que soou absolutamente equivocada. Santo Deus, o Sr. Ravenscroft devia estar imaginando que ela se referia ao beijo. O que eu quis dizer foi, ora, não tenho ideia do que eu quis dizer, mas preciso admitir que gostou do meu pássaro de papel, pelo menos até ele cair no roseral.
Pássaro de papel? Quis saber o Marquês, parecendo confuso. Foi. Ah, não importa. Não se importem vocês dois, disse Caroline, com um suspiro e balançando lentamente a cabeça. Peço desculpas por qualquer frustração que possa ter causado. Blake parecia capaz de jogá-la com prazer pela janela. É só que o quê? Perguntou ele com rispidez. Controle seu gênio, Ravenscroft, disse o Marquês. Talvez ela ainda possa nos ser útil. Caroline voltou a engolir em seco. Aquilo soou como uma ameaça. E o Marquês, embora estivesse provando ser mais amável e simpático do que o Sr. Ravenscroft, também parecia capaz de ser absolutamente cruel se a situação exigisse. O que está sugerindo, Riverdale? Perguntou Blake em voz baixa. O Marquês deu de ombros. Poderíamos pedir um resgate por ela. Então, quando White viesse pegá-la... Não, gritou Caroline, e logo levou a mão à garganta por causa da dor que o grito provocara. Não voltarei. Não me importa o que está em jogo. Não me importa se, por causa disso, Napoleão tomará a Inglaterra. Não me importa se vocês dois acabarem perdendo o emprego, seja o que for que façam para o governo. Eu nunca voltarei. E só para garantir, no caso de eles serem absolutamente obtusos, repetiu, nunca. Blake se sentou aos pés da cama, a expressão dura. Então sugiro que comece a falar, senhorita Trent. Rápido. Caroline contou tudo a eles. Contou sobre a morte do pai e sobre os 5 tutores que seguiram. Contou sobre os planos de Oliver para conseguir controle permanente da fortuna dela. Sobre a tentativa fracassada de Percy de violentá-la e de como ela precisava passar as próximas 6 semanas escondidos. Falou tanto que voltou a perder a voz e teve que escrever o último terço da história. Blake percebeu, irritado, que quando ela usava a mão esquerda para escrever, a caligrafia era linda. Achei que você tinha dito que ela não conseguia escrever, comentou James. Blake encarou o amigo com uma expressão ameaçadora. Não quero falar sobre isso. E você? Acrescentou apontando para Caroline. Pare de sorrir. Ela relanceou o olhar para ele e ergueu as sobrancelhas de uma expressão ingênua. Sem dúvida, você pode conceder a ela o orgulho de ter sido mais esperta que você, comentou James. Dessa vez, Caroline nem sequer tentou esconder o sorriso. Continue com a sua história, grunhou Blake para ela. Caroline aqueceu, e ele leu cada linha da história dela com uma raiva sombria, enojado com a forma como Oliver White a tratara. Caroline Trent, sem dúvida, o deixara bastante frustrado nos últimos dias, tanto intelectual quanto fisicamente, mas Blake não podia negar o crescente respeito por aquela jovem que conseguira desarmar cada tentativa dele, e o enchia de fúria saber que o homem que deveria tomar conta dela pudera tratá-la de forma tão abominável. O que sugere que façamos com você? Perguntou Blake, quando ela finalmente parou de escrever a história da própria vida. Pelo amor de Deus, Ravenscroft, disse o Marquês, pegue um pouco de chá para a moça. Não vê que ela não consegue falar? Vá, você pegar o chá para ela. Não vou deixá-la sozinho com essa jovem. Não seria adequado. Ah, e suponho que seria adequado que você permanecesse com ela, zombou Blake. Sua reputação é mais negra que a morte. É claro, mas... Fora, coachou Caroline. Os dois. Eles se viraram para encará-la, parecendo ter esquecido que o objetivo da discussão entre os dois ainda estava no quarto. Perdão, disse o Marquês. Eu gostaria de alguns momentos a sós, escreveu ela, e enfiou o papel no rosto dele. Então voltou a escrever rapidamente. Milord. Pode me chamar de James, retrucou ele, como fazem todos os meus amigos. Caroline lançou-lhe um olhar cauteloso, claramente em dúvida se a situação bizarra em que se encontrava se qualificava como amizade. E ele é Blake, acrescentou James. Pelo que percebi, vocês dois já estão se tratando pelo primeiro nome. Eu nem sabia o nome dele até há pouco, escreveu Caroline. Que vergonha, Blake, disse James. Que falta de boas maneiras. Vou esquecer que você disse isso, grunhou Blake. Caso contrário, terei que matá-lo. Caroline riu, mesmo sem querer. Podiam dizer o que fosse do homem enigmático que a sequestrara, mas ele tinha um senso de humor que combinava com dela. Caroline relanceou o olhar para ele de novo, dessa vez em dúvida. Pelo menos esperava que Blake estivesse brincando. Ela o encarou com preocupação. O olhar que ele dirigia ao Marquês teria derrubado Napoleão, ou pelo menos lhe causado um ferimento extremamente doloroso. Não preste atenção nele, disse James, de maneira jovial. Blake tem um temperamento dos diabos. Sempre teve. Perdão? Retrucou Blake, parecendo muito irritado. E eu o conheço desde que ele tinha 12 anos, contou James. Fomos colegas de quarto em Eton. É mesmo? Comentou ela com dificuldade, testando de novo a voz. Que bom para vocês dois. James riu. O que não foi dito nessa fase, é claro, é que eu e Blake nos merecemos. Venha, Ravenscroft. Vamos deixar a pobre moça ter um pouco de privacidade. Estou certo que ela quer se vestir, se lavar e fazer todas as coisas que as mulheres gostam de fazer. Blake deu um passo à frente. Ela já está vestida. E precisamos perguntar a ela sobre... Mas James levantou a mão.
Temos o dia todo para atormentá-la e fazê-la se submeter à nossa vontade. Caroline engoliu em seco. Não gostou do modo como aquilo soou. Os dois homens deixaram o quarto. Ela se levantou de um pulo, jogou um pouco de água no rosto e calçou os sapatos. Parecia divino levantar e esticar os músculos. Passara os últimos 2 dias enfiada na cama e não estava acostumada a tanta inatividade. Caroline cuidou da aparência o melhor que pôde, o que não era muito, já que estava usando as mesmas roupas por 4 dias. Estavam terrivelmente amassadas, mas pareciam limpas o bastante. Ela arrumou os cabelos em uma trança grossa e testou a porta. Ficou encantada ao ver que não estava trancada. Não foi difícil encontrar o caminho até as escadas, e ela desceu rapidamente até o primeiro andar. Vai a algum lugar? Caroline levantou os olhos depressa. Blake estava inclinado contra a parede em uma pose insolente, as mangas da camisa enroladas e os braços cruzados. Chá, sussurrou ela. Você disse que eu poderia tomar um pouco. Eu disse? Perguntou ele, em tom zombeteiro. Se não disse, estou certa de que teve a intenção de dizer. Os lábios dele se curvaram em um sorriso sem vontade. Você tem jeito com as palavras. Caroline o encarou com um sorriso meloso demais. Estou treinando. Afinal, não usei muitas palavras nos últimos dias. Não me provoque, senhorita Trent. Minha paciência está por um fio. Prefiro pensar que esse fio já se rompeu, retorquiu ela. Além disso, se vou chamá-lo de Blake, você pode muito bem me chamar de Caroline. Caroline, o nome combina mais com você do que Carlota. Jamais combinou. Amém. Não tenho uma gota de sangue espanhol. Um toque de sangue francês, acrescentou ela, consciente de que estava tagarelando, mas nervosa demais na presença dele para se deter. Mas nada de espanhol. Você percebe que comprometeu completamente a nossa missão, certo? Posso lhe assegurar que essa não foi minha intenção. Estou certo de que não foi, mas ainda assim terá que nos compensar. Se o fato de eu compensá-los resultar em Oliver passar o resto da vida na prisão, pode ficar certo de que terá minha completa cooperação. A prisão seria improvável. A probabilidade maior é que ele seja enforcado. Caroline engoliu em seco e desviou o olhar, se dando conta subitamente do que seu envolvimento com aqueles 2 homens talvez resultasse em uma sentença de morte para Oliver. Detestava o homem, sem dúvida, mas não conseguia gostar da ideia de ser responsável pela morte de alguém. Você terá que deixar o sentimentalismo de lado, comentou Blake. Ela ergueu os olhos, chocada. Sua expressão era assim tão transparente? Como soube que eu estava pensando? Blake deu de ombros. Qualquer pessoa com o mínimo de consciência encara esse dilema quando começa a se envolver nesse negócio. Você passou por isso? É claro, mas superei depressa. O que aconteceu? Ele franziu o senho. Você faz muitas perguntas. Nem a metade das que você fez, retrucou ela. Tenho um motivo sancionado pelo governo para estar fazendo tantas perguntas. Foi porque sua noiva faleceu? Blake a encarou com uma intensidade tão furiosa que Caroline se viu obrigada a desviar o olhar. Não se incomode em responder, murmurou ela. Não volte a falar nela. Sem perceber, Caroline recuou um passo, chocada com a dor crua na voz dele. Desculpe, sussurrou Caroline. Pelo quê? Não sei, disse ela, hesitante em mencionar a noiva dele de novo, depois do modo como ele reagira. Pelo que quer que eu tenha deixado infeliz. Blake encarou com interesse. Ela parecia sincera, o que o surpreendeu. Ele não havia sido nem um pouco educado com ela nos últimos dias. Mas antes que pudesse pensar em uma resposta, eles ouviram o Marquês entrar no corredor. Sinceramente, Harvey Scott, comentou James, você não pode contratar mais alguns criados? Blake abriu um sorriso ao ver o elegante Marquês de Riverdale equilibrando uma bandeja de chá. Se eu conseguisse encontrar outro criado em que pudesse confiar, eu contrataria na hora. De qualquer forma, assim que eu completar meus deveres com o departamento de guerra, a descrição dos meus criados não será mais essencial. Então ainda está determinado a se desligar? Precisa perguntar? Acho que ele está dizendo que sim, comentou James com Caroline, embora com Harvey Scott nunca se saiba. Ele tem o terrível hábito de responder a perguntas com outras perguntas. Sim, já percebi, murmurou Caroline. Blake se afastou da parede. James, Blake. Cale-se. James sorriu. Senhorita Trent, por que não passamos à sala de visitas? O chá deve restabelecer pelo menos um pouco da sua voz. Quando já estiver conseguindo falar, sem sentir dor, talvez possamos descobrir que diabo fazer com a senhorita. Blake fechou os olhos por um momento, enquanto Caroline seguia atrás de James e ouvia a voz rouca dela dizendo: Você deve me chamar de Caroline. Já dei permissão ao Sr.
Ravenscroft para fazer o mesmo. Blake esperou um pouco antes de segui-los. Precisava de um instante de solidão para organizar os pensamentos, ou pelo menos tentar. Nada parecia claro no que dizia respeito a ela. Eles sentiram uma onda de alívio tão grande quando descobriram que Carlota de Leon, na verdade, não era Carlota de Leon. Caroline, o nome dela era Caroline Trent, e ele não estava se sentindo atraído por uma traidora. Blake balançou a cabeça, abatido, como se esse fosse o único problema com o qual precisava lidar no momento. Que diabo deveria fazer com ela? Caroline Trent era esperta, muito esperta, isso já ficara bem claro, e ela odiava Oliver Prowhite o bastante para levá-lo diante da lei. Talvez fosse necessário um pouco de persuasão para ajudá-la a superar a aversão que sentia por espionagem, mas não muito. Afinal, Prowhite havia mandado o filho violá-la. Caroline não era o tipo de mulher que dava outra face depois de uma coisa dessas. A solução óbvia era mantê-la ali, em Suncrest Manor. A jovem com certeza estava cheia de informações que eles poderiam usar contra Prowhite. Era pouco provável que ela tivesse algum conhecimento dos negócios ilegais dele, mas com o interrogatório bem feito, ele e James conseguiriam desencavar pistas que ela provavelmente nem tinha noção de que sabia, ou pelo menos Caroline Trent poderia passar a eles a disposição dos cômodos de Prowhite Hall, uma informação valiosa caso ele e James resolvessem invadir a casa. Mas se a jovem era uma contribuição tão boa à equipe deles, por que ele se sentia tão relutante em lhe pedir para ficar? Blake sabia a resposta, só não queria olhar fundo bastante dentro da própria alma para admitir isso. Ele se amaldiçoou por ser tão covarde, virou-se e saiu em direção à porta da frente. Precisava de um pouco de ar. O que acha que está detendo nosso bom amigo Blake? Caroline ergueu os olhos ao ouvir o som da voz de James enquanto servia o chá para ele. Ele certamente não é meu bom amigo, retrucou. Ora, eu não o chamaria de seu inimigo. Não, ele não é um inimigo. Só não acho que amigos amarram amigos à coluna da cama. James engasgou com chá. Caroline, você não tem ideia. De qualquer forma, a questão é irrelevante, comentou ela, relançando o olhar para a janela. Ele está caminhando lá fora. O quê? James se levantou do sofá em um pulo e atravessou a sala. Maldito covarde. Ele com certeza não está com medo de mim, brincou ela. James virou a cabeça para encará-la, os olhos fixos no rosto dela, com tanta intensidade que Caroline se sentiu desconfortável. Talvez esteja, murmurou James, por fim, mais para si mesmo do que para ela. Milord? James balançou a cabeça como se para clarear as ideias, mas não deixou de encará-la. Eu lhe disse para me chamar de James. Ele deu um sorriso travesso. Ou de caro amigo, se achar James muito informal. Caroline bufou de jeitinho bem feminino. As duas formas de tratamento são muito informais, como você bem sabe. No entanto, dada a situação pitoresca em que me encontro, parece tolice criar caso por isso. Uma mulher eminentemente prática, disse ele com um sorriso. O melhor tipo. Sim, bem, meu pai era do ramo do comércio, brincou Caroline. É preciso ser prático para ter sucesso nesse tipo de trabalho. Ah, sim, é claro. Comércio. Você está sempre me lembrando disso. Que tipo de comércio? Construção naval. Entendo. Você deve ter crescido perto da costa, então. Sim, em Portsmouth. Até meu... Por que está me olhando desse jeito estranho? Desculpe, eu estava encarando? Sim, respondeu ela, de forma direta. É só que você me lembra alguém que conheci. Não na aparência, nem mesmo nos maneirismos. É mais uma... Ele inclinou a cabeça como se buscasse a palavra certa. É mais uma semelhança de espírito, se é que isso existe. Ah, retrucou Caroline, sem encontrar mais nada para dizer. Entendo, espero sinceramente que ela fosse uma boa pessoa. Ah, sim, uma ótima pessoa, mas não se incomode com isso. James atravessou de novo o quarto e se sentou na cadeira perto de Caroline. Andei pensando muito na sua situação. Caroline deu um gole no chá. É mesmo? Sim, acho que você deveria ficar aqui. Não tenho problema com isso, nem por causa da sua reputação. Caroline deu de ombros. Como você disse, sou prática. O Sr. Ravenscroft já mencionou que os criados dele são discretos, e minhas outras opções são voltar para Oliver. O que, na verdade, não é uma opção de forma nenhuma, interrompeu-a James. A menos que você queira terminar casada com o filho estúpido dele. Ela assentiu enfaticamente. Ou posso voltar ao meu plano original, que era, eu tinha pensado em buscar trabalho numa estalagem. Não é exatamente a mais segura das perspectivas para uma mulher sozinha. Eu sei, concordou Caroline, mas de fato não tinha escolha. James esfregou o queixo, pensativo. Estará mais segura aqui, em Suncrest Manor. Com certeza não vamos devolvê-la para Wright. O Sr. Ravenscroft ainda não concordou em me deixar ficar, lembrou Caroline ao Marquês. E esta é a casa dele. Ele vai concordar.
Caroline achou que James estava sendo um pouco confiante demais, mas então voltou a lembrar que ele não sabia sobre o beijo que ela e Blake haviam trocado. Blake parecera não ter ficado nada satisfeito com tudo o que acontecera. James se virou subitamente para encará-la. Vamos querer que nos ajude a levar seu tutor diante da lei. Sim, o Sr. Ravenscroft me disse isso. Ele não lhe disse para chamá-lo de Blake? Sim, mas por algum motivo parece muito íntimo. A palavra ficou pairando na mente dela, assim como a imagem do rosto dele, sobrancelhas escuras, a linha elegante do maxilar, um sorriso que raramente aparecia. Ah, mas quando aparecia, era de fato embaraçoso como o sorriso dele era capaz de deixá-la tão eufórica, pensou Caroline. E o beijo, então, santo Deus, aquele beijo a fizera sentir coisas que provavelmente não eram boas para sua sanidade. Blake se inclinara na direção dela e Caroline simplesmente congelara, hipnotizada pelo olhar intenso dele. Se Blake não tivesse estragado o momento chamando-a de Carlota, só Deus sabia o que ela o teria deixado fazer. O mais incrível é que ele também parecera gostar do beijo. Percy sempre dissera que ela era a terceira garota mais feia de Hampshire, mas a verdade é que Percy não passava de um tolo, e o gosto dele sempre fora mais para louras robustas. Caroline, ela levantou a cabeça depressa. Os lábios de James estavam curvados em um sorriso divertido. Caroline, ela levantou a cabeça depressa. Os lábios de James estavam curvados em um sorriso divertido. Você está sonhando acordada? Ah, lamento muito. Eu ia dizer apenas que o senhor, quero dizer, que Blake e eu já conversamos sobre eu ajudar a prender Oliver. Devo dizer que é bastante desconcertante saber que ele talvez seja enforcado como consequência direta do meu envolvimento. Mas se, como vocês dizem, ele vem realizando atividades de alta traição, é verdade, tenho certeza disso. Caroline franziu o senho. Oliver é um homem desprezível. Foi cruel bastante para mandar Percy me atacar, mas colocar milhares de soldados britânicos em perigo, não consigo nem imaginar. James sorriu lentamente, prática e patriótica. Você, Caroline Trent, é preciosa. Se Blake pensasse assim... Caroline pousou a xícara sobre os pires ruidosamente. Não gostava do rumo que seus pensamentos estavam tomando no que dizia respeito a Blake Ravenscroft. Ah, veja, disse James, levantando-se subitamente. Nosso anfitrião errante está de volta. Como? James gesticulou na direção da janela. Ele parece ter mudado de ideia. Talvez tenha decidido que nossa companhia, na verdade, não é tão ruim assim. Ou talvez seja apenas por causa da chuva, retorquiu Caroline. Começou a chuviscar. É verdade, a mãe natureza está claramente do nosso lado. Um minuto depois, Blake entrou na sala de visitas, os cabelos escuros úmidos. Riverdale, bradou. Andei pensando sobre ela. Ela está na sala, lembrou Caroline ironicamente. Se Blake a ouviu, ignorou-a. Ela precisa partir, retorquiu Blake. Antes que Caroline pudesse protestar, James cruzou os braços e disse: Discordo, totalmente. É perigoso demais. Não faria uma mulher arriscar a própria vida. Caroline não estava certa se deveria se sentir lisonjeada ou ofendida. Decidiu-se por ofendida. A abordagem dele parecia tender mais para uma opinião desabonadora sobre o gênero feminino como um todo do que para uma preocupação exagerada com o bem-estar dela. Não acha que isso é uma decisão que eu devo tomar? Argumentou ela. Não, disse Blake, finalmente mostrando reconhecer sua presença. Blake pode ser um pouco superprotetor com as mulheres, comentou James, quase como uma parte. Blake encarou o amigo com irritação. Não permitirei que ela seja morta. Ela não será morta, retrucou James. E como sabe disso? Quis saber Blake. James riu. Porque, meu caro rapaz, tenho confiança de que você não permitirá isso. Não seja condescendente comigo, grunhiu Blake. Peço desculpas pelo meu caro rapaz, mas você sabe que falei a verdade. Algo aqui que eu precise saber? Perguntou Caroline, a cabeça indo de um homem para o outro. Não, respondeu Blake, taxativo, mantendo o olhar fixo em um ponto alguns centímetros acima da cabeça dela. Que diabo devia fazer com ela? Era perigoso demais para Caroline ficar ali. Precisava se certificar de que ela partisse antes que fosse tarde demais, mas a jovem já despertara aquela parte de Blake que ele gostava de manter quieta, a parte que se importava, e a razão pelo qual ela não queria que ela ficasse era simples. Caroline Trent o assustava. Ele gastara uma grande quantidade de energia emocional, mantendo distância de mulheres que despertassem nele qualquer outra sensação além de desinteresse ou desejo. Caroline era esperta, era inteligente e era atraente demais, e Blake a queria bem longe de ser crush manor. Já tentara se envolver profundamente com uma outra mulher antes,
e isso quase o destruíra. Ah, maldição, disse ele por fim. Ela fica então, mas quero que vocês dois saibam que eu desaprovo completamente. Você já deixou isso bem claro, ironizou James. Blake ignorou e arriscou o olhar na direção de Caroline. Má ideia, ela sorriu para ele, um sorriso de verdade, que iluminou todo o rosto dela, e parecia tão terrivelmente doce e... Blake praguejou baixinho, sabia que estava cometendo um erro. O modo como Caroline sorria para ele, como se realmente acreditasse ser capaz de iluminar os cantos mais distantes do coração dele. Santo Deus, ela o apavorava.